Se inscreva no canal Audiobook Aprenda Ouvindo. Dê o seu like e compartilhe. Você já percebeu como algumas pessoas entram nos lugares e, sem dizer uma palavra, todo mundo olha? Não é a roupa, não é o carro, não é o cargo. É algo que está sendo transmitido antes mesmo da primeira frase. Alguém te interrompe no meio de uma reunião. Alguém fala com você como se você não importasse. Alguém te trata como se tivesse direito ao seu tempo sem pedir. E nesse momento, algo dentro de você desaparece, como água escorrendo por um ralo. Sua dignidade silenciosa. Quantas vezes você prometeu que não iria mais aceitar desrespeito, não iria mais se curvar, não iria mais ficar em silêncio. Mas aceitou. Vivemos como se respeito fosse algo que precisamos negociar a cada conversa. E nesse estado, entregamos o que temos de mais valioso, a autoridade sobre nossa própria presença. O estoicismo começa com uma verdade desconfortável, porém libertadora. Você não conquista respeito pedindo. Você o constrói sendo alguém que não pode ser ignorado. Enquanto você continuar esperando que os outros te vejam, você será invisível. Mas no momento em que você se posiciona internamente, algo muda. Este vídeo não é sobre fingir confiança ou adotar poses de poder. É sobre construir uma estrutura interna tão sólida que sua presença se torna inevitável. Aqui você vai aprender a criar esse espaço onde nada te diminui, nada te apaga, nada te tira do seu centro. Antes de começarmos, faça algo simples, mas poderoso. Vá até os comentários e escreva a frase: minha presença não se negocia. Não escreva por hábito. Escreva como um compromisso, porque respeito começa no instante em que você decide que não está mais disponível para ser tratado de qualquer jeito. Agora respire fundo e vamos começar. A postura que você não vê. Existe algo que quase ninguém percebe no momento em que perde o respeito. Não é o que você disse. É o que seu corpo já tinha entregue antes. Você está em uma conversa. Alguém levanta a voz. Seu peito se fecha, seus ombros caem para frente, você desvia o olhar. Ninguém precisa ouvir sua resposta. Seu corpo já disse: eu aceito isso. E nesse momento você ensinou a outra pessoa que pode continuar. Que você não vai revidar. Que você está disponível para ser empurrado. Isso acontece em silêncio. Sem palavras. Sem discussão. Apenas na linguagem que o corpo fala antes da mente processar. Epicteto foi direto como poucos. Ninguém pode te humilhar sem o teu consentimento. Isso significa que no exato momento em que você se encolhe, você já deu permissão. Não com palavras. Com postura. Com a forma como você ocupa o espaço. Com a forma como você respira. Com a forma como você se posiciona diante da pressão. Quantas vezes você entrou em uma sala e sentiu que ninguém te levava a sério? Quantas vezes você falou e percebeu que não estavam realmente ouvindo? Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo que foi tratado como secundário? O problema não estava no que você disse. Estava no que você já estava transmitindo antes de abrir a boca. Sua postura revelou insegurança. Seu olhar revelou dúvida. Seu corpo revelou que você não acreditava no que estava prestes a dizer. E as pessoas leem isso. Não conscientemente, mas leem. Respeito não é conquistado com argumentos. É reconhecido em quem já se respeita. E você está carregando o peso de alguém que merece ser ouvido ou de alguém que está pedindo licença para existir. A diferença está na forma como você entra. Na forma como você se senta, na forma como você respira antes de falar. Postura não é pose. É a estrutura interna que se manifesta externamente. E essa estrutura se constrói ou se destrói a cada momento. Presença não é performance. Você sabe aquela sensação de estar em um lugar, mas não estar realmente presente. Como se você estivesse assistindo sua própria vida de fora. Isso não é timidez. É ausência. É viver fragmentado. Metade de você está na conversa. A outra metade está julgando como você está se saindo. Presença não é falar alto, gesticular muito ou ocupar espaço físico. Presença é estar completamente onde você está, sem fragmentação interna. Sem metade da mente preocupada com a impressão que está causando. Sem a outra metade planejando a próxima frase. Um homem entra em uma sala checando o celular a cada 2 minutos. Outro entra, senta, olha nos olhos de quem fala. O primeiro pode ter mais títulos. O segundo tem mais peso. Porque peso não vem de currículo, vem de presença total. Musônio Rufo, professor de Epicteto e um dos estoicos mais pragmáticos, ensinava algo brutal. Quem entrega valor ao olhar alheio, perde autonomia interna. Isso significa que enquanto você estiver mais preocupado em como está sendo visto do que em realmente estar ali, você é apenas uma projeção, não uma presença. Você está performando. E performance cansa. Performance exige energia constante. Performance te esgota porque você está sempre tentando ser algo. Presença descansa, porque você simplesmente é. Quantas vezes você entrou em um ambiente e ficou tentando adivinhar o que os outros estavam pensando de você? Quantas vezes você ajustou seu comportamento para se encaixar?
Quantas vezes você saiu exausto de uma conversa porque passou o tempo todo performando? Existe uma ilusão perigosa que sustenta esse comportamento. A ilusão de que você precisa ser aceito para ter valor. Que sua presença só importa se os outros validarem. Que você precisa se ajustar para ser digno de estar ali. Mas a verdade é outra, e ela é desconfortável para o ego. Você só será respeitado quando parar de precisar de aprovação. O custo real é viver como refém da opinião alheia. É nunca saber quem você realmente é. É mudar de forma dependendo de quem está olhando. E a consequência concreta é que você atrai exatamente o tipo de tratamento que tolera. Pessoas que não te respeitam porque você não se respeita. Presença começa quando você para de fugir de si mesmo. Quando você para de tentar ser o que imagina que os outros querem. Quando você simplesmente está ali, inteiro, sem divisão interna, sem performance. Você já reparou como algumas pessoas falam sem parar e ninguém escuta? E como outras dizem 3 frases e toda a sala fica em silêncio? A diferença não está no volume, está no peso. Peso não vem de quantidade, vem de contenção. Um homem inseguro preenche o silêncio com palavras. Um homem centrado usa o silêncio como estrutura. Ele não tem medo do vazio, porque sabe que silêncio não é ausência, é presença concentrada. Você está em uma reunião. Alguém faz uma pergunta. Você responde imediatamente, tropeçando nas próprias palavras, tentando provar algo. Outro espera 2 segundos. Respira, pensa, e só depois fala. Quem tem mais autoridade? Quem demonstrou controle? Quem mostrou que não está reagindo, está respondendo. Cleantes, sucessor de Zenão, nos oferece uma imagem profunda. Firmeza nasce da coerência entre pensamento, sentimento e ação. Isso significa que quando você fala antes de pensar, você está fragmentado. Seu pensamento está em um lugar, sua emoção em outro, sua fala em outro. E fragmentação é lida como fraqueza, porque quem não está inteiro não está firme. Quantas vezes você falou só para preencher o vazio? Quantas vezes você se arrependeu do que disse porque não era realmente o que pensava? Quantas vezes você percebeu que estava falando mais para se convencer do que para comunicar? Palavras desperdiçadas não voltam, e cada palavra desperdiçada diminui o peso das próximas. Silêncio não é passividade, é contenção consciente, é escolher quando falar, é saber que você não precisa responder a tudo, que você não precisa preencher cada pausa, que você não precisa provar nada. Reagir é fácil, qualquer um faz. Basta um gatilho. Mas responder com peso exige estrutura interna. Exige que você pare, que você respire, que você pense, e só então fale. E você está desperdiçando suas palavras ou construindo autoridade com cada frase? Está reagindo ou respondendo? Está preenchendo o silêncio ou usando o silêncio como poder? A diferença define tudo. O corpo que mente ou revela. Existe algo que seu corpo faz antes mesmo de você perceber. Ele conta a verdade. Você pode ensaiar a fala perfeita. Pode preparar os argumentos. Pode planejar cada palavra. Mas se seu peito está fechado, seus ombros caídos, seu olhar fugindo, você já perdeu. Porque as pessoas não ouvem apenas suas palavras. Elas leem sua fisiologia. Elas sentem sua energia. Elas percebem se você está firme ou se está fingindo. Alguém te critica. Seu corpo se retrai. Suas mãos se fecham. Sua respiração fica curta. Seu maxilar trava. Você pode até responder com firmeza. Mas seu corpo já disse: isso me atingiu. E quem te criticou percebeu. Não conscientemente, mas percebeu. E na próxima vez vai pressionar de novo. Porque sabe que funciona. Marco Aurélio escreveu algo que atravessa séculos. Os acontecimentos externos não têm acesso direto à alma, passam pelo julgamento. Isso significa que não é o que acontece que te desestabiliza. É o que você decide que aquilo significa. E essa decisão aparece primeiro no corpo, antes da mente processar, antes das palavras se formarem. O corpo já reagiu. Quantas vezes você sentiu o peito apertar antes mesmo de entender o que estava acontecendo? Quantas vezes seu corpo reagiu antes da sua mente processar? Quantas vezes você percebeu que estava tenso sem saber o porquê? Seu corpo é o primeiro a registrar a ameaça e o primeiro a entregar sua reação. Isso acontece em milissegundos, mas é suficiente, porque quem está te observando lê isso. Lê na forma como você se senta, na forma como você respira, na forma como você ocupa o espaço. Dominar emoções não é apagar o fogo, é parar de jogar gasolina. É treinar o corpo para não colapsar diante da pressão. É ensinar seus ombros a não caírem, seu peito a não se fechar, seu olhar a não fugir. Isso não é pose. É reconfiguração interna. É treinar o sistema nervoso para não entrar em colapso a cada pressão. Respire fundo. Abra o peito. Olhe direto. Isso não é fingimento. É comando. Comando sobre o próprio corpo.
E quando você muda a postura do corpo, você muda a postura da mente, porque corpo e mente não estão separados, estão em diálogo constante. E quem comanda esse diálogo comanda a própria presença. Respeito não se pede. Você já viu alguém implorar por respeito? Nunca funciona. Porque respeito não é dado, é reconhecido. Não é negociado, é percebido. Um homem que precisa dizer que merece respeito já perdeu. Um homem que simplesmente age com dignidade não precisa dizer nada. Sua presença fala. Seus limites falam. Sua postura fala. Você está em uma conversa. Alguém te interrompe. Você pode reclamar: "Ei, eu estava falando." Ou pode parar, olhar, esperar. A primeira opção é mendigar atenção. A segunda é comandar espaço. A primeira entrega poder. A segunda mantém poder. Sêneca observou com clareza brutal o custo invisível de perder o controle. Quem vive pedindo o que deveria simplesmente ser, desperdiça a única coisa que não volta: o tempo. Isso significa que cada vez que você negocia sua dignidade, você está perdendo algo que nunca mais recupera. Você está entregando autoridade. Você está ensinando os outros que podem te empurrar, que podem te ignorar, que podem te tratar de qualquer jeito. Quantas vezes você pediu desculpas por algo que não fez? Quantas vezes você aceitou ser tratado com desrespeito para evitar conflito? Quantas vezes você abaixou a cabeça quando deveria ter olhado nos olhos? Cada vez que você fez isso, você ensinou que seus limites são negociáveis, que sua dignidade tem preço, e você aceita. Respeito não é conquistado com submissão. É construído com limites claros, com postura firme, com dignidade que não se curva. Gentileza sem limites é fraqueza disfarçada. O custo real é que você ensina os outros a te desrespeitarem. Você se torna alguém que aceita qualquer coisa, alguém que não reage, alguém que está sempre disponível para ser empurrado. E a consequência concreta é que você atrai exatamente o tipo de tratamento que tolera. Pessoas que não te respeitam, porque você não se respeita. Você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa provar nada, precisa ser firme. E firmeza é silenciosa, mas inegociável. É dizer com o corpo, com o olhar, com a postura: eu não aceito isso. Sem palavras, sem drama, sem negociação. A voz que carrega peso. Você sabe por que algumas pessoas falam baixo e todo mundo escuta? Não é o tom. É a certeza. É a ausência de dúvida. É a firmeza que não precisa gritar para ser ouvida. Um homem que grita está tentando convencer. Um homem que fala baixo já sabe. Ele não está negociando. Está afirmando. Você está em uma discussão. A outra pessoa levanta a voz. Seu instinto é levantar também. Mas o que acontece quando você mantém o tom? Quando você fala mais devagar, mais baixo, mais firme. O conflito não encontra combustível. A raiva da outra pessoa bate em um muro. E você não precisou gritar. Não precisou competir. Simplesmente não entrou no jogo. E Heracles, filósofo estoico que ensinava que o caráter se revela no cotidiano, disse algo simples e devastador. O início da salvação é o conhecimento dos próprios erros. Isso significa que quando você grita, você já está admitindo que perdeu o controle, que não tem mais argumentos, que está reagindo, não respondendo. E quem perde o controle, perde a autoridade. Quantas vezes você levantou a voz e depois se arrependeu? Quantas vezes você percebeu que quanto mais você gritava, menos te ouviam? Quantas vezes você saiu de uma discussão exausto porque desperdiçou energia tentando ser ouvido? Gritar é entregar poder, é mostrar que você foi atingido, que você perdeu o centro, que você não está mais no controle. Voz firme não é voz alta, é voz que não treme, é voz que não se justifica, é voz que não pede permissão. Não importa se você está falando com um chefe, com um parceiro, com um estranho. Se você precisa gritar para ser levado a sério, você já não é, porque a autoridade não vem de volume, vem de certeza interna. Caráter não é o que você faz quando está calmo, é o que você escolhe quando está sendo pressionado. E pressão revela quem realmente tem estrutura. Quem grita, quem fala, quem reage, quem responde. Você grita ou você fala? Você reage ou você responde? Essa diferença define tudo. Define se você tem autoridade ou se está apenas fazendo barulho. O olhar que não foge. Existe um momento em que tudo se decide, antes da primeira palavra. No contato visual. No olhar que sustenta ou que foge. Você está em uma conversa difícil? A outra pessoa te olha nos olhos. Você desvia. Nesse segundo, você já perdeu. Porque o olhar que foge entrega medo, entrega insegurança, entrega que você não está pronto. E medo é lido como permissão. Permissão para continuar. Permissão para pressionar. Permissão para ignorar. Um homem que não sustenta o olhar está dizendo: eu não estou pronto para essa conversa. Um homem que olha direto está dizendo: eu estou aqui, inteiro, sem fuga, sem divisão, sem medo.
Arriano, discípulo e compilador dos ensinamentos de Epicteto, registrou algo que corta fundo. Nada é mais miserável que aquele sempre à disposição dos outros. Isso significa que quando você foge do olhar, você está se colocando em posição de disponibilidade. Disponível para ser ignorado. Disponível para ser diminuído. Disponível para ser empurrado. Você está entregando espaço. Quantas vezes você desviou o olhar no meio de uma conversa importante? Quantas vezes você olhou para o chão quando alguém te confrontou? Quantas vezes você fingiu estar checando o celular para evitar contato visual? Cada vez que você fez isso, você ensinou que você não está firme, que você não está pronto. Olhar direto não é agressão, é presença. É dizer, eu estou aqui e não estou fugindo. Não estou evitando, não estou me escondendo. Estou presente, mas aqui está a verdade que dói no ego e liberta a alma. Se você não consegue olhar nos olhos de outra pessoa, você também não está olhando para si mesmo. Porque fuga é padrão, e padrão se repete em todas as áreas. Você foge do olhar, foge da conversa difícil, foge da decisão que precisa ser tomada. Foge de si mesmo. Olhar direto é o primeiro ato de coragem. É o primeiro passo para parar de fugir. É dizer, eu estou aqui, eu não vou desviar, eu não vou me esconder. Eu estou presente. E você, está olhando ou está fugindo? Está presente ou está evitando? A diferença está no olhar. A postura que se constrói sozinho. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sólidas mesmo quando estão sozinhas? E como outras desmoronam no momento em que não tem plateia? A diferença está em quem você é quando ninguém está olhando. Quando não há testemunhas. Quando não há aprovação. Quando não há validação externa. Um homem que só se posiciona quando tem testemunhas, não tem postura. Tem performance. Tem máscara. Tem personagem. Você está sozinho em casa. Ninguém vai saber se você desiste. Ninguém vai saber se você cede. Ninguém vai saber se você se trai. Mas você sabe. E é isso que constrói ou destrói sua presença. Porque presença não é o que você mostra. É o que você é. Crísico, um dos maiores arquitetos da filosofia estoica, ensinava algo implacável. Disciplina é educar a mente, não manipular circunstâncias. Isso significa que postura não é algo que você liga quando precisa impressionar. Não é algo que você usa em público e tira em privado. É algo que você cultiva todos os dias, em silêncio, sozinho, longe dos olhos, longe da aprovação, longe da validação. Quantas vezes você agiu de um jeito em público e de outro em privado? Quantas vezes você manteve a postura na frente dos outros, mas desmoronou quando fechou a porta? Quantas vezes você prometeu algo para si mesmo e quebrou porque ninguém estava vendo? Cada vez que você fez isso, você ensinou a si mesmo que seus compromissos não importam, que suas promessas não têm peso, que você não confia em si mesmo. O homem que você é sozinho é o homem que você realmente é. O resto é máscara. E máscara cansa. Máscara exige energia constante. Máscara cai. Máscara racha na primeira pressão real. Postura verdadeira é construída longe dos olhos, na decisão que você toma quando ninguém vai saber. No limite que você mantém quando seria mais fácil ceder. No compromisso que você honra mesmo sem testemunhas. No treino que você faz mesmo cansado. Na conversa difícil que você tem consigo mesmo. Na verdade que você enfrenta mesmo doendo. Você não está construindo uma imagem. Está construindo um caráter. E caráter é o que sobra quando a performance acaba. Quando as luzes se apagam. Quando a plateia vai embora. Quando você está sozinho com suas escolhas. É aí que você descobre quem realmente é. O limite que você não negocia. Existe um momento em que você precisa decidir até onde você vai aceitar. E a partir de onde você para. Onde está a linha que ninguém cruza. Sem limites. Você não é gentil. É disponível. É acessível para qualquer coisa. É alguém que aceita tudo. Alguém te pede algo que você não quer fazer. Você sente o desconforto. Sente a resistência interna. Mas diz sim. Porque não quer conflito. Não quer parecer difícil. Não quer desapontar. E nesse sim você acabou de ensinar essa pessoa que seus limites não existem. Que você está disponível. Que você aceita. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, ensinou algo que fundou uma filosofia inteira. Felicidade é vida vivida de acordo com a virtude. E virtude começa com coerência. Isso significa que quando você age contra o que sabe ser certo, você se fragmenta. Você se divide. Uma parte de você sabe que deveria ter dito não. A outra parte cedeu. E fragmentação é sentida como fraqueza. Por você e pelos outros. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você aceitou algo inaceitável para evitar desconforto? Quantas vezes você traiu seus próprios limites e depois se sentiu menor? Cada vez que você fez isso, você perdeu um pedaço de si mesmo. Perdeu o respeito próprio. Perdeu a autoridade interna. Perdeu dignidade. Limite não é agressão.
É dignidade. É dizer, eu tenho valor e esse valor não está em negociação. Não estou disponível para qualquer coisa. Não aceito qualquer tratamento. Não me curvo para evitar desconforto. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita sem romantismo. Se você não defende seus limites, ninguém vai fazer isso por você. O mundo não respeita quem não se respeita. As pessoas testam. Elas empurram. Elas veem até onde podem ir. E se você cede uma vez, elas vão testar de novo. E de novo. Até que você se torne alguém que aceita qualquer coisa. Alguém sem limites. Alguém sem dignidade. Limite firme não precisa ser explicado. Não precisa ser justificado. Precisa ser mantido. Sem culpa. Sem justificativa. Sem negociação. E quando você faz isso, algo muda. As pessoas param de testar, porque percebem que você não está disponível para ser empurrado. Que você não cede. Que você tem uma linha. E essa linha não se move. Presença é construção diária. Você acha que presença é algo que você tem ou não tem? Como se fosse sorte genética? Como se algumas pessoas nascessem com isso e outras não? Não é? Presença é hábito. É construída em pequenos atos repetidos até se tornarem automáticos. Até se tornarem parte de quem você é. Você acorda. Primeira coisa, pega o celular. Já começou fragmentado. Já entregou sua atenção. Já reagiu ao mundo antes de se posicionar internamente. Ou você acorda, respira, senta, organiza a mente antes de entregar atenção ao mundo. Essa diferença parece pequena, mas é a diferença entre viver reagindo e viver comandando. Entre ser empurrado pelo dia e conduzir o dia. Posidônio, um dos estoicos mais contemplativos, ensinava algo profundo. Elevar o espírito acima da perturbação como quem observa o mar do alto de uma montanha. Isso significa que presença não é ausência de pressão. Não é viver sem desafios. É capacidade de não colapsar diante deles. De manter o centro mesmo quando tudo ao redor está caótico. E isso se treina. Todos os dias. Em decisões pequenas. Na forma como você acorda. Na forma como você respira. Na forma como você responde à primeira pressão do dia. Quantas vezes você começou o dia sem intenção? Quantas vezes você deixou o ambiente ditar seu estado? Quantas vezes você percebeu que estava vivendo no automático, reagindo a tudo, comandando nada? Você não constrói presença em um dia. Constrói em 1000 dias. Em 1000 pequenas escolhas. Cada conversa onde você não desviou o olhar. Cada vez que você manteve o tom firme mesmo sob pressão. Cada limite que você honrou mesmo quando seria mais fácil ceder. Cada momento sozinho onde você não se traiu. Cada promessa que você manteve consigo mesmo. Presença não é dom. É disciplina. É treino diário. É construção constante. E disciplina é o que separa quem quer de quem faz. Quem fala de quem age. Quem performa de quem realmente é. Construo minha presença todos os dias. Vá até os comentários agora e escreva. Não escreva como frase. Escreva como compromisso. Como declaração. Como algo que você vai fazer independente de como se sente. Porque presença começa no instante em que você decide que não está mais vivendo no piloto automático. Que não está mais reagindo. Que está construindo. O homem que ninguém empurra. Existe um tipo de homem que você reconhece de longe. Não pela roupa. Não pelo carro. Não pelo cargo. Pela forma como ele se move pelo mundo. Como se tivesse raízes. Como se estivesse plantado. Como se nada pudesse movê-lo sem o seu consentimento. Ele não reage. Não se justifica. Não se curva. Não porque seja arrogante. Mas porque sabe quem é. E quem sabe quem é não precisa provar nada. Não precisa competir. Não precisa se defender. Alguém tenta empurrá-lo. Ele não empurra de volta. Não grita. Não reage. Simplesmente não se move. E nessa imobilidade existe mais poder do que em qualquer reação. Porque ele não entrou no jogo. Não aceitou o conflito. Não se deixou deslocar do próprio centro. Epicteto sabia o que era não ter controle sobre nada. Sobre o próprio corpo. Sobre as próprias circunstâncias. Sobre a própria liberdade física. E mesmo assim, ensinou algo que liberta. Liberdade interior independe de circunstância. Isso significa que você pode estar preso e ser livre. Ou estar livre e ser prisioneiro da opinião alheia. Prisioneiro do medo. Prisioneiro da necessidade de aprovação. Quantas vezes você se moveu porque alguém empurrou? Quantas vezes você mudou de direção porque alguém duvidou? Quantas vezes você abandonou o que sabia ser certo porque alguém te fez questionar? Cada vez que você fez isso, você entregou poder. Entregou autoridade sobre sua própria vida. O homem que ninguém empurra não é o mais forte fisicamente. É o mais firme internamente. Ele tem raízes. Tem centro. Tem estrutura que não depende de validação externa. Ele não precisa vencer discussões. Porque não está competindo. Ele não precisa provar valor. Porque não está em dúvida. Ele simplesmente existe.
E nessa existência sólida, inabalável, consciente, há uma autoridade que nenhum título pode dar, nenhum cargo pode conceder, nenhuma aprovação pode validar. Enquanto você buscar fora o que só pode ser construído dentro, você será movido, será empurrado, será deslocado a cada pressão. Mas no momento em que você para de pedir aprovação e começa a construir estrutura, algo muda. Você se torna alguém que não pode ser ignorado. Não porque grita, mas porque está presente, completamente, sem divisão, sem fragmentação. E presença verdadeira não se negocia, não se vende, não se troca por aprovação. Simplesmente é a decisão que muda tudo. Você pode sair deste vídeo e continuar como estava. Pode voltar para o mesmo padrão, para a mesma postura, para a mesma forma de reagir. Ou pode tomar uma decisão, agora, não amanhã, não quando se sentir pronto, não quando as circunstâncias mudarem. A decisão é simples. Você vai continuar entregando sua presença, sua dignidade, seu respeito para quem não merece. Vai continuar se curvando, vai continuar reagindo, vai continuar vivendo como refém da opinião alheia. Ou vai começar a construir uma estrutura interna que ninguém consegue derrubar. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar gravado na mente de todo homem. Os acontecimentos externos não têm acesso direto à alma. Isso significa que nada do que acontece lá fora pode te quebrar. Nada pode te diminuir. Nada pode te tirar do centro. A menos que você permita. E permissão não é dada com palavras. É dada com postura, com olhar que foge, com voz que treme, com limite que cede, com silêncio que aceita. Você tem uma escolha. Todo dia, a cada conversa, a cada interação, a cada momento sozinho. Você pode ser alguém que reage, ou alguém que responde, alguém que se curva, ou alguém que se mantém firme, alguém que pede respeito, ou alguém que simplesmente é respeitado. A diferença não está no que acontece com você. Está em quem você decide ser diante do que acontece. E essa decisão começa agora. Não na próxima conversa difícil. Não na próxima pressão. Não quando você se sentir mais preparado. Agora, na forma como você está sentado, na forma como você está respirando, na forma como você está processando estas palavras. Postura não é pose, é presença. Presença não é performance, é verdade interna. E verdade interna não se conquista, se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. Você já sabe o que precisa fazer. Já sabe onde está cedendo. Já sabe onde está se curvando. Já sabe onde está entregando poder. Agora faça. Não pense mais. Não planeje mais. Não espere mais. Comece hoje. Com uma conversa. Com um olhar. Com um limite que você não vai negociar. E veja o que acontece. Você já sabe o que precisa fazer. Agora faça. Postura não é algo que você finge. É algo que você constrói. Presença não é dom. É disciplina diária. Respeito não se pede. Se conquista sendo alguém que não pode ser ignorado. O homem reativo age sempre. O homem forte age quando faz sentido. Comece hoje, não amanhã, com uma conversa, com um olhar, com um limite que você não vai negociar. Vá até os comentários agora e escreva: minha presença não se negocia. Escreva como quem acabou de tomar uma decisão. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Se gostou, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. O estoicismo está cheio de ensinamentos aplicáveis à nossa vida. Até a próxima. Você já percebeu como algumas pessoas entram nos lugares e, sem dizer uma palavra, todo mundo olha? Não é a roupa, não é o carro, não é o cargo. É algo que está sendo transmitido antes mesmo da primeira frase. Alguém te interrompe no meio de uma reunião. Alguém fala com você como se você não importasse. Alguém te trata como se tivesse direito ao seu tempo sem pedir. E nesse momento, algo dentro de você desaparece. Como água escorrendo por um ralo. Sua dignidade silenciosa. Quantas vezes você prometeu que não iria mais aceitar desrespeito, não iria mais se curvar, não iria mais ficar em silêncio. Mas aceitou.